Eu quero ler esse texto em Mateus, no capítulo 16. Aproximando-se de Jesus, os fariseus e os saduceus eram adversários entre eles, representavam dois partidos políticos bem diferentes e opostos, mas contra Jesus eles se uniam e começaram a tentar Jesus, pedindo que mostrasse um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E retirou-se dali, Jesus. O sinal de Jonas eles não entenderam. É um tremendo de um sinal. Jonas era um tipo bíblico do que Jesus passaria. O Jonas já tinha passado por aquilo. Foi sepultado na barriga de um peixe, mas reviveu no terceiro dia. Jesus seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Esse é o sinal de Jonas. É claro que eles não atentaram, não entenderam e não aproveitaram aquele sinal. Bastava aquele sinal, mas eles não queriam, eles queriam provocar Jesus. E com relação, então, à previsão do tempo, Jesus, de certa forma, endossou a previsão. Naquela época, eles não tinham esses mapas meteorológicos que temos hoje, não tinham imagens de satélites das formações de nuvens e frentes frias, coisa desse tipo, mas eles tinham certas indicações. De vez em quando, a gente ouve assim, olha, quando esse passarinho cantar é porque vem chuva aí. A saracura, quando cantar assim no baixo ou no alto, quando a cigarra começar a cantar, quando esse animal assim, quando as formigas aparecerem assim, assado. Existem muitas pessoas que têm experiências assim com relação à natureza, vegetais, plantas e animais que, de certa forma, predizem o tempo para alguns dias depois. Os judeus previam basicamente de um dia para o outro, ou na parte da manhã eles já podiam predizer o que deveria acontecer naquele dia. Jesus não criticou, Jesus reconheceu isto e viu que isto era bom, só que fez uma parábola, fez uma comparação, os sinais dos tempos. Várias vezes essa pergunta aparece na Bíblia, no capítulo 24, os próprios discípulos, Senhor, que sinal haverá, ou que sinais nós podemos ter da tua vinda, da brevidade da tua vinda? Isso aparece muitas vezes na Bíblia, nas profecias, o apóstolo Paulo falando dos tempos difíceis, falando ninguém apavore vocês, dizendo que a vinda de Jesus já aconteceu, porque a vinda de Jesus não vai acontecer sem primeiro ser revelado um homem da iniquidade. Ou seja, a segunda vinda de Cristo vem ao final da grande tribulação, depois que o anticristo se revelar, o homem da iniquidade. E, para mim, ele já existe, eu tenho meu palpite de quem é ele, mas estamos muito perto disso acontecer. Por isso Jesus diz, observem o tempo, observem, e vocês sabem observar o clima, mas observem os sinais dos tempos espirituais, os tempos das profecias se cumprirem. Era isso que Jesus quis dizer aqui, tem que observar. A figueira floresceu, Israel, os tempos estão chegando, tudo está às vésperas de acontecer na consumação do século. Observe,
é nessa direção. Jesus diz, vocês preveem o tempo, o clima, mas agora precisam prever o tempo kairos, o tempo em que as coisas se cumprirão. E para vocês saberem que está às portas, para vocês não dormirem como os demais. As 5 virgens nessas que dormiram, perderam a grande oportunidade delas. Muitos crentes estão dormindo espiritualmente, distraídos com as coisas do mundo e não estão empenhados em uma vida espiritual profunda. São crentes relaxados, acomodados, não estão se despertando com os sinais dos tempos. Que não estejamos nesse grupo.